E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você também pode acompanhar aqui no telão, se assim. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo número 25. Mateus, capítulo número 25, texto muito conhecido de todos nós, mas que tem verdades extraordinárias para transformar, para mudar toda a nossa existência, né? Porque essa não é outra senão a palavra do nosso Deus. É bom lembrar que as palavras que vamos citar aqui agora foram palavras proferidas pelo próprio Cristo. Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Mateus capítulo 25. Vamos estar fazendo menção do primeiro versículo em diante, amém? Tem por título a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram, em algumas traduções, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Muito conhecidos, irmãos, né? Quero, nessa oportunidade, glorificar o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Sérgio, que nos confiou mais essa oportunidade. Louvar a Deus pelo ministério, pelos pastores, pelos obreiros que aqui estão, que estejam intercedendo por nós em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, 3 anos foi o tempo que Jesus andou nessa terra com seus discípulos, e Jesus, ele sempre deixou claro, ele sempre deixou muito claro que ele iria voltar para o Pai. Ele sempre deixou muito claro que ele iria retornar ao Pai, porque essa era a agenda de Deus, esse era o propósito de Deus, que Jesus viesse ao mundo, cumprisse todo o seu propósito
a qual ele já tinha determinado desde a fundação do mundo, mas ele também retornaria ao Pai, como ele diz em João, por exemplo, capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo e asseguro, que aquele que crê em mim não fará obras maiores do que eu faço, porque eu vou voltar para o Pai. Ele disse isso, né? Isso sempre causou um certo desconforto aos seus discípulos. Isso sempre causou um certo pavor, né, aos seus discípulos. Até porque os discípulos tiveram uma honra, tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, né? O Cristo encarnado, o próprio Deus encarnado. E foi João que ratificou isso. João disse no capítulo 14, no Evangelho, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, os discípulos tiveram o privilégio de ver o Verbo encarnado, o Verbo vivo que desceu do céu. Então isso fez com os discípulos, fez com que os seguidores de Jesus criassem ali um amor, uma paixão por ele. Então quando Jesus tocava no assunto, pastor Elmer, de retornar ao Pai, isso causava um certo desconforto, um certo pavor. Olha, irmãos, estou falando de seguidores, de pessoas que seguiram a Jesus, que estavam com Jesus, que viram Jesus fazer milagres extraordinários, pessoas que caminharam com Jesus 3 anos, todo o seu ministério, presenciaram coisas que livro no mundo todo não caberia. E quando Jesus falava, quando ele falou assim: olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou retornar para o Pai, isso dava um pouco de pavor, um pouco de medo aos seus discípulos. Será que entre eles, quem sabe, não discutiam, né? Falaram assim: nossa, ele vai deixar a gente? Isso não está bem, não está soando bem a nós, eu estou meio com medo, isso está causando um pouco de pavor no meu coração. E tudo isso Jesus sabia, porque se tem uma coisa que Jesus conhece, irmão, é o coração do homem. Se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus conhece em nós, é o nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós pensamos, vivemos, sentimos. Ele sabe tudo. Nós entramos aqui hoje, Ele sabe quem está sendo sincero com Ele ou não, porque não adianta eu querer enganar a Deus. Eu não posso, irmão, sair do meu lar, eu como cristão que sou, vir para um culto como esse, né? E achar que é só mais um culto. Eu não posso. O meu propósito aqui não é porque eu estou pregando, não é porque eu vim adorar o Senhor. Eu vim prestar minha adoração ao Cristo que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Eu vim dizer a Ele o quanto eu o adoro, o glorifico, o exalto. Eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Mas veja bem, Jesus, conhecendo o coração do discípulo, porque um pavor tomava conta do coração deles, ali havia um espírito de orfandade, algo que ficava muito claro aos seus discípulos, porque eles já tinham Jesus como um pai, e ele disse: nosso pai vai nos deixar. Isso criou um espírito de orfandade no meio dos seus discípulos. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, ele disse, e foi João que recitou isso no capítulo 14, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar comigo em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Jesus ali deixou não só uma palavra, mas também uma promessa. Ele declarou uma promessa acerca da sua ida e a sua volta. Ele disse: não perturbe os vossos corações. Ou seja, vocês não devem ficar com os seus corações perturbados. Creio em Deus, mas também creio em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar o lugar. Aleluia. Para quem? Para vocês.
E quando eu for preparar lugar, voltarei novamente. Isso já começa, Jesus ele já começa a declarar suas promessas de que ele ia, mas ele também voltaria. E voltarei e os levarei para mim, para onde vocês estiverem, onde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Jesus, ele sempre teve essa preocupação de afirmar as suas promessas na vida dos seus discípulos, na vida dos seus seguidores. Meu irmão, nós não estamos aqui servindo a um Deus que faz promessa e não cumpre, de maneira nenhuma. Todas as promessas que Jesus fez acerca da nossa vida, ela vai se cumprir. Aleluia. E todas as promessas que Jesus fez acerca da sua volta, pode ficar tranquilo, vai se cumprir à risca. Então você percebe que Jesus sempre disse que iria para o Pai, mas ele voltaria para buscar os seus filhos, seus discípulos, seus amigos, né? E para exemplificar a sua vinda, né? Para ficar mais um pouco claro o entendimento, porque Jesus falava, irmãos, não é para pessoas, não é para advogados. Jesus não falava para um grupo específico de pessoas da sociedade a qual ele estava vivendo no momento, pessoas da elite, né? Que tinham um linguajar mais afiado, vamos dizer assim, né? Uma palavra dentro do vernáculo, dentro de um contexto judaico mais elevado. Não, Jesus falava a pescadores, a pessoas que plantavam, pastores de ovelha. Então, para que essas pessoas compreendessem, entendessem, porque ele disse assim, ó, eu vim buscar as ovelhas que estavam perdidas, as ovelhas de Israel que estavam perdidas, e os donos da verdade estavam jogando todo mundo no inferno. Mas Jesus ele veio com uma palavra, com uma proposta de reconciliação do povo para com Deus. Aí você vai observar que Jesus ele usa um tipo de linguagem. A gente conhece essa linguagem como a linguagem de parábolas, as chamadas linguagens parabólicas, né? São um tipo de linguagem que Jesus usou, ou sempre usou, para poder simplificar a mensagem que ele estava querendo transmitir ao público, às pessoas que o seguiam, às pessoas que o ouviam. E no capítulo 25 é uma dessas parábolas, porque ele está usando aqui, dentro de um contexto, né, uma parábola. E dentro dessa parábola ele está usando um outro tipo de linguagem também, que a gente pode dizer que é a linguagem do relacionamento, né? Jesus sempre deixou muito claro que o padrão moral e ético para entrar no céu, irmão, ele também usa a figura de linguagem de um noivado, de uma noiva e um noivo, ou seja, de um noivado, né? Porque esse aí é o padrão de relacionamento que ele deixou para a sua igreja. E quando Jesus está falando aos seus discípulos desse relacionamento, ele usa a figura de linguagem de um casamento, que na verdade está prestes a acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Por quê? Porque a igreja ela é conhecida como a noiva de Cristo, não é isso? Não é assim? Nós somos noiva. Nós somos noiva de Cristo. E quem é o noivo? Cristo, que é o dono da igreja. Olha que coisa linda, né? Então ele está usando uma figura de linguagem para transmitir aos seus espectadores, aqueles que estão escutando, aqueles que estão ouvindo, que estão seguindo a ele, que estão servindo a ele, uma figura muito simples, né? Que era algo comum, um casamento. E ele usa o casamento judaico, ele usa, né, algumas características do casamento da sua época, né, do seu contexto a qual ele está inserido. E dentro dessa analogia, vamos dizer assim, né,
que ele está usando o casamento judaico, ele tenta transmitir para os seus espectadores como será a vinda dele e qual tipo de relacionamento que as pessoas que o seguem têm que ter. Qual que é o padrão? Qual que é o padrão de relacionamento que eu tenho que ter com o noivo? Eu sendo noiva, como é que eu tenho que me comportar? Eu como noiva, como é que tem que ser o meu padrão moral, ético, à espera do noivo? E Jesus disse tudo isso em uma só parábola. Você vai observar que capítulos anteriores, Jesus está falando de coisas futurísticas. Capítulo 24 de Mateus nada mais é do que um mini apocalipse, né? É uma mini escatologia, onde fala de linguagens do futuro, ou de coisas que aconteceriam no tempo deles, que estão acontecendo, ou que ainda vão acontecer. Então Jesus usa esse tipo de linguagem, e ele está falando sobre as questões, né, do que está prestes a acontecer, do ladrão, né, que pode invadir a casa se o senhor da casa soubesse que hora que o ladrão. Então ele está falando de vigilância, está falando de algumas coisas, e ele entra na questão dessa parábola. Ele fala assim: olha, o reino dos céus será semelhante. Ele faz uma comparação, ele usa uma analogia para comparar um casamento, um noivado, do relacionamento dele com a sua igreja, ou com seus seguidores. Vem comigo. Dentro dessa analogia, nós vamos observar que há 10 virgens. Quantas virgens, irmãos? 10 virgens. Essas 10 virgens, elas representam os crentes que estão inseridos na igreja, que se preparam, que aguardam o seu noivo em pureza, né? Porque virgindade é sinônimo de quê? De pureza. A gente estudou isso na escola dominical, né? De pureza. Virgindade é sinônimo de santidade, de alguém que se guarda, que se preza, né? Que está prestes a se casar. Isso é sinônimo de virgindade. E todas as 10 virgens, você vai observar que tinham lâmpadas, que são as representações, ou que é a representação da palavra de Deus. A lâmpada aqui, quando Jesus está falando a respeito da lâmpada, né, ele está falando que é a representação da palavra de Deus que ele está falando, que ele está transmitindo às pessoas que escutam. E quando você vai no Salmo 119, versículo 105, você vai observar uma palavra muito interessante, que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus tem esse poder de iluminar o nosso caminho, para que a gente não caia em buracos, para que a gente não caia em lugares escorregadios. Então a palavra de Deus vai nos guiando, vai abrindo o caminho para a gente passar. O que é isso? Conhecido como instrução. A palavra de Deus é a nossa instrução, é o nosso manual de vida nessa terra. Se alguém quer viver bem nessa terra, tem que ter o manual da vida, que é a palavra de Deus. É por isso que nós vemos vidas desenfreadas para aí afora. É por isso que nós vemos pessoas caindo em buracos, indo por caminhos que aparentemente parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. As pessoas aí fora não estão preocupadas. Eu vou morrer mesmo, não estou nem aí. Por quê? Porque elas não têm a palavra, elas não têm a luz da palavra dentro delas. É por isso que quando alguém
que tem o Espírito Santo, que vive na instrução da palavra, quando ele erra um pouquinho, a primeira atitude dele é: meu Deus, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Porque isso é o poder da palavra, é o poder da instrução na nossa vida. A palavra tem esse efeito em nós. Ainda que a gente seja pessoas que erram, que cometem erros, e erros terríveis, mas a gente tem a rota, a gente sabe que há uma rota de 360 graus, que faz você retornar novamente para o caminho. Meu irmão, a palavra de Deus é o GPS que nunca vai deixar você perdido nessa terra. Esse GPS aqui não falta. Pode faltar, às vezes falta na internet, no celular, e a gente que fica perdido por aí. Não, mas a palavra de Deus não. É o GPS que nos leva para o céu. Então aqui, a lâmpada é a representação da palavra de Deus. E você vai observar que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Em algum texto, nessas, né? Representando padrões de comportamento aos tipos de crente que tem dentro das igrejas, dentro dos templos. Alguém disse um dia, irmão, que Cristo ele vai vir tirar a igreja de dentro da igreja. Isso é uma verdade. Jesus, quando voltar, ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? A gente às vezes, gosta de pegar muitas coisas, mas isso é sério. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Isso é uma verdade que ninguém na terra pode apagar, pode bloquear. Jesus vai voltar. Como também tem a momento, Jesus já voltou para muita gente, por exemplo, hoje. Quantos já entraram no hospital hoje? Quantos? Se for colocar na esfera planetal do planeta, quantos deram entrada? Quantos foram a óbitos? Jesus já voltou para aquela pessoa. Se aquela pessoa recebeu Cristo como Salvador da sua vida, ela tem um lugar reservado para ela. Mas veja bem, há 5 loucas e 5 prudentes. Então, são comportamentos, tipo de crente que na igreja. Porque Deus, irmão, ele não faz acepção de pessoas. Mas para entrar no céu, tem que se enquadrar nos padrões celestiais. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que passar pela libertação, tem que passar pela regeneração, tem que se santificar, tem que obedecer a palavra, porque o noivo vem. O noivo vem. A palavra não é outra, irmão. A palavra não é outra. Eu lembro que no Brasil tem muita questão de cara, a gente tem liberdade de pregar nas praças públicas, nesses lugares, né? E um dia eu tinha que resolver uma coisa no centro da cidade. E tem uma praça muito grande lá no estado onde eu moro, no Espírito Santo, que fica muitos pregadores ali. E tinha um rapaz pregando, irmão, vai pregando, ele não estava com um porrete não, ele estava com um pedaço de pau mais grande. Mas quem estava batendo o povo? Mas batia, irmão, batia para ver a queda. Se você não aceitar, você vai para o inferno! O inferno! Aí alguém chegou para mim, tá vendo aí, irmão? Aí, ó, fala com sabedoria. Meu irmão, agora eu pergunto, qual que é a palavra? É céu ou inferno? Só existem 2 caminhos, né? O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Quem se decide entrar no caminho da porta larga vai sofrer suas consequências. E ponto. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada aos corações. Quem não quer receber, aí já não é mais problema de Deus. Entende? Tem pessoas que endurecem o coração para Deus, irmão. Ouve a palavra, Jesus está falando, Jesus está ministrando aos corações. E a Bíblia diz assim, irmão: quando ouvires a voz do teu Senhor, não endureçais o vosso coração.
Exemplo disso é a palavra, que agora acabamos de ler. 5 loucas e 5 prudentes. Há uma divisão, há um grupo de pessoas que buscam, que querem, que têm compromisso, mas tem outros que até vêm, até estão inseridos, mas infelizmente precisam de conhecer Deus mais. Então você vai observar que as 5 loucas, 5 prudentes, né? E todas tinham azeite. O que é azeite na Bíblia, irmão? Qual que é a representação do azeite na Bíblia? Eu sei que eu estou pregando, estou falando com uma igreja muito bem instruída na palavra, então é fácil isso, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a representação do azeite. O que o Espírito Santo faz na vida do crente, irmão? O que o Espírito Santo faz na minha vida, na sua vida? Primeiro, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos guia em toda a verdade. Abra comigo João capítulo 16, por favor. João capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer menção do versículo número 8 ao 13. Olha o que diz a Bíblia. Quando ele vier, sabe quem é ele aqui? O azeite, o Espírito Santo. Quando ele vier, João capítulo 16, versículo 8 ao 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Em quem? Em Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Olha a promessa, né? Isso estava perturbando o coração do discípulo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, essa é a obra do Espírito. A obra do Espírito é a coisa mais linda que tem. A obra do Espírito é a coisa mais extraordinária que tem. Se a gente for dar oportunidade a cada crente aqui hoje para falar o que Deus fez na vida deles através do Espírito Santo, vamos ficar aqui à noite, dias, horas, e vamos vigiliar aqui, vamos passar, né, pastor? Porque o negócio é bravo, irmão. Gente que andava na bebida, né, presbítero? Gente que só Deus, irmão. Mas o Espírito Santo fez uma obra linda. O Espírito Santo opera, irmãos. Ele liberta o homem, ele limpa o homem. Para quê? Para fazer morada no homem. O apóstolo Paulo diz isso. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Vocês são casa de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Vocês são morada do Altíssimo. Isso significa que esse território aqui, meu irmão, é terra santa. Esse território aqui é uma terra que não é qualquer um que pode andar, caminhar. Por quê? Porque ela tem um dono. Nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Ele. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, o que Ele fez? Ele fez uma obra extraordinária na minha vida, para não só mudar, para revolucionar a minha história. E o que Ele fez na minha vida foi isso. Mas o interessante do texto do capítulo é que 5 levaram azeite. 5 tinham o azeite. Quem que é o azeite? O Espírito Santo. 5 levaram azeite, que é a representação de uma vida comprometida a Deus. Levar o azeite aqui é uma representação de uma vida comprometida com Deus. Eu não estou dizendo para você virar super crente, não. É porque não existe isso, não. Não existe super crente na igreja. Alguém chega para você, eu oro 20
hora por dia. Mas a irmã ali ora 5 minutos. Para Deus é a mesma coisa. Porque tem camarada que entra num lugar, bota o seu joelho no chão e fica ali, o culto todo orando. Aqui não acontece isso, mas no Brasil tem muito, tá? No Brasil tem muito. O cara fica o culto todo orando. Não ouve a palavra, não ouve o louvor, não levanta para glorificar a Deus. Aí quando levanta, o olho chega a estar inchado. Estava dormindo, infeliz. Não, é para quê? Que isso é sinônimo de super crente. Isso é sinônimo de homem de oração. Ele é igual a Jesus. Ele toma o lugar de Jesus no culto. Não toque em mim, que ainda não subiu ao pau. O homem é cheio cheio do Espírito Santo. Deus usa pela misericórdia, porque Deus é. Mas também Deus usa aqueles que oram 5 minutos. Se a sua oração durar 5 minutos, mas for uma oração de sinceridade com Deus, meu irmão, o céu se rasga sobre a tua vida. O céu brada, o céu desce, Jeová manda anjo, manda fogo, manda glória, aí você é renovado, e aí vai ter que ter sinceridade. Então você vai observar que 5 loucas estavam preparadas, ou 5 delas estavam preparadas, levaram azeite. Tinha um comprometimento, Porque todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, temos as mesmas fragilidades, temos as mesmas miserabilidades, mas temos o poder de decidir o que queremos ser. Podemos escolher se queremos uma vida de pecado e viver as consequências, ou viver uma vida de bênção e também as suas consequências. Porque da mesma forma que uma vida de pecado traz consequências, a vida de bênção também traz consequências, mas são consequências boas, são consequências de vitória, são consequências que quando você se ajoelha no chão, bota o seu joelho no chão e fala assim: Deus, a causa é essa, resolve para mim, fica em paz, descansa, dorma, me deita no travesseiro, não se preocupa, porque Deus vai resolver, porque esse é o teu comprometimento com Deus. Então você vai observar que há um grupo de pessoas que se comprometeram, que escolheram, decidiram, aleluia, servir a Deus com sinceridade, e estão vivendo as consequências. E 5 loucas não estavam preocupadas em manter as suas lâmpadas acesas. Por quê? Porque o azeite da época de Jesus, até alguns lugares aí por aí afora, eles usam o azeite como combustível, as lamparinas, o fifó, como diz lá na Bahia, um fifózinho, candeeiro, os mais velhos, os mais antigos chamam de fifó. Olha para aí, menino, já botou fogo no fifó, vai escurecendo, hein? É assim. Já amanhã, já coloquei, então vai sair, deixa acesa, porque vai ficar a noite toda, já botei o azeite. Porque o azeite mantém o fogo aceso. O azeite é que mantém o fogo aceso. É o azeite. Só que 5 dessas noivas aqui não tiveram compromisso de ter a reserva. Não tiveram compromisso de manter o azeite, a lamparina acesa. 10 você observa que 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham lâmpadas. Ou seja, todos nós, crentes em Jesus, temos as mesmas oportunidades. Temos as mesmas oportunidades. Fulano é batizado no Espírito Santo, batismo para todos, irmão. A promessa é para todos. Mas fulano tem um dom de profecia. A promessa é para todos. Se você buscar, Deus vai te dar. Mas fulano tem um som de louvar, de cantar. Deus dá. Isso é dom. Não, mas fulano, quando olha para mim, Jeová é como raio-x. Lá no Brasil é conhecido como os crentes Kodak. Tem uns crentes que podem revelar. Não aguenta te ver e dar aqueles 2 pulinhos. É isso que te digo, homem. Digo o quê, irmão? Estava na oração agora, o que é?
que é? Me diga. Não tal de entregar, mas tem gente que está dentro da causa. Mas tem pessoas que são comprometidas de verdade, né? Tem pessoas que têm, ou seja, as 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham as mesmas oportunidades, né? O que mantinha as lâmpadas acesas era o azeite, mas 5 tinham azeite de reserva, mas outras 5 não tinham. Ou seja, há um grupo que tem, mas outro grupo que não tem. Isso significa que as 10 estavam com o mesmo propósito. Tinha o mesmo propósito, a lâmpada, de quê? De esperar o noivo. De esperar o noivo. Mas manter a chama da esperança acesa não era de todos. Manter a chama da esperança acesa não era de todas elas. Havia somente um grupo que tinham ou que mantinham a esperança acesa de que o noivo viria. Somente 5 tinham a esperança viva, verdadeira, acreditaram, aleluia, de que o noivo iriam buscar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo número 24, 25 e 26, diz assim: pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente pode estar mais fraquinho que for, mas ele está ali, a lâmpada dele está. Minha lâmpada está quase apagando, mas tem uma reserva aqui. O que é reserva? Oração, é busca. Estou fraco, mas vou te buscar, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, Senhor, tem tanta fartura, tem tanta comida, mas eu vou jejuar, Jesus. Vou buscar a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, manter a chama acesa, manter a lamparina acesa aqui, significa, irmãos, manter a esperança acesa, viva, crendo que Jesus vai voltar. Ah, mas já se passou muito tempo, não importa o tempo que passa, nós cremos, nós acreditamos, como noiva que somos, que Ele vai vir, Ele vai voltar a qualquer momento, aleluia, nós vamos nos encontrar com o nosso noivo. Isaías, no capítulo número 42, versículo 3, ele diz que não quebrará o caniço rachado e não se apagará o pavio que fumega, porque a chama está acesa. Nós mantemos essa chama acesa através do azeite, através do Espírito Santo. Meu irmão, eu creio que nessa noite o Espírito Santo tem azeite para entregar na vida de pessoas aqui hoje. O Espírito Santo tem, aleluia, porque Ele quer encher a sua reserva. Você pode estar fraco, você não pode estar mais orando mais, mas o Espírito Santo trouxe aqui para te dizer: não é mais um culto, mas é um culto que pode mudar a tua história. Glória a Deus, aleluia. Versículo número 6, capítulo 25 de Mateus. Ouve-se um clamor. Por quê? Porque o azeite, as lâmpadas estavam acesas, mas o texto vai nos dizer que todas elas dormiram. Todas elas o quê? Nós temos, irmão, as mesmas fragilidades, somos sujeitos às mesmas fraquezas, todos nós. Vai olhar para a vida do pastor e dizer que é um pastor, aquele ali, toca não que até sai faísca. Mas meu irmão, eu tenho a mesma necessidade que você, eu tenho que comer, todos nós temos que comer, temos que beber, temos que dormir, né? Porque o corpo velho não aguenta mais, né? Para honra e glória em nome de Jesus, irmão. Terça-feira, dia 3 de setembro, eu fiz 41 anos de idade.
Eita, Jesus é bom demais. Nem parece, né? Eu lá, minha filha, olha o textinho, eu olhando a Bíblia, ela chegou para mim: pai, você está cheio de cabelo branco. Eu falei: não é mais isso não, minha filha, pelo amor de Deus. Experiência, né, pastor? Experiência. Veja bem, todas dormiram. Todas. A igreja toda dormiu. A congregação toda, tudo dormindo. Só que ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Ouviu-se um clamor. Eu pergunto a você: todas acordaram ou só 5 que acordaram? Todas acordaram. Todas ouviam a mesma coisa, né? O que é o clamor aqui, irmãos? Sabe o que é o clamor? Abra comigo, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que clamor que é esse? Que tipo de clamor que é esse? Alguém pode interpretar que seja outra coisa. Alguém interpreta de uma forma literal. Mas vamos para o que Deus colocou no meu coração. Veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, diga comigo, nós, diga irmão, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. O soar aqui e o clamor aqui, irmãos, é o soar da trombeta de Deus que vai tocar. Que vai tocar. O clamor. Aí ele diz: sai-lhe ao encontro. Então todas as virgens, versículo 7, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Isso aqui é triste, por quê? Porque todas prepararam a lâmpada. É triste por quê, pastor? Vamos ler? Versículo 8. As loucas disseram às prudentes: dai-lhe do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram, ou se apagam. Faltou azeite, faltou comprometimento, faltou compromisso. Todas estão dormindo, mas há um grupo que está atento em tudo que está acontecendo. Glória a Jesus. Olha, minha lamparina está apagando, ainda bem que eu tenho reserva. Glória a Deus. Aí eu fui ontem comprei. Quer comprar? Pagar o preço da oração, é buscar a Deus. Alguém disse assim: ah, mas Jesus pagou todo o preço. Pagou, irmão, o preço do pecado. Ele pagou o preço para não ver a sua vida ir para o inferno. Ele pagou o preço para a gente não nos encontrar com um grande juiz, aleluia, no futuro. Foi para isso que ele pagou o preço. Mas oração, busca, leitura da palavra, jejum, isso é comigo, isso é com você, isso é com todos nós. Estamos nos preparando para encontrar com o noivo. E se não estiver, irmão, isso é sério. Isso é muito sério. Jesus é o próprio Cristo está dizendo. Ele conhece a sua igreja. Ele sabe quem é quem não é. Será que o mundo está perdendo tempo dentro das igrejas? Será que existem pessoas que estão perdendo tempo, irmão? Isso é muito sério. Quem sou eu para
para te julgar ou para julgar alguém aqui, não, de maneira nenhuma, não é isso, não é julgamento, mas é a palavra. Nós temos que ficar atento, temos que buscar a Deus. Uns anos atrás eu ouvi falar que Deus vai trazer um grande avivamento, aleluia, para o mundo, para a sua igreja. E esses avivamentos, irmão, parece que nunca chega. As pessoas continuam não orando, as pessoas continuam não jejuando, não dando crédito na palavra de Deus. As igrejas parece que está cada vez mais vazia. Para ganhar uma alma para Jesus hoje é um bom sacrifício. Graças a Deus que nessa pandemia, desse negócio, desse acontecimento aí que houve, muita gente voltou para Jesus, retornou, Pai, graças a Deus por isso, que retornaram. Mas ainda tem muitos que estão com o seu coração fechado. Tem muitos ainda que não estão comprometidos, entraram num arraial do Todo-Poderoso, entregaram a sua vida literalmente para Ele, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, irmão, pode ter certeza que um ofício Ele tem para você na casa dele. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Primeira coisa que eu desejei quando aceitei Jesus era fazer alguma coisa para a igreja, sem ninguém pedir. Eu fui lá na porta, ficar na porta, com medo, para o pastor brigar comigo. Mas fiquei lá, igual um bobinho. Pai, o senhor não pode entrar. Sonso. Mas estava com medo do pastor. O pastor nunca falou lá comigo. Aí eu conheci a minha abençoada, a gente se casou, graças a Deus, Deus é fiel. E Deus faz milagre. Deus faz seus milagres. Deus é tremendo. Família de crente, pai pastor, irmão pastor, irmã cantora, está cantando, vai cantar agora na vigília do Bom Samaritano. Foi ontem, para Santa Catarina, cantando na vigília do Bom Samaritano, uma vigília muito conhecida, porque Deus é fiel. Deus é fiel, mulher de Deus, comprometida com a palavra, com o Evangelho, família de crente. Aí o pastor falou: terça-feira culto de ensinamento de membro, lá na sede, vai. Tá bom. Cheguei lá, o pastor falou assim: olha, conversei com o pastor presidente, e ele deu um ok, falou que a partir de hoje você é diácono da casa do Senhor. Irmão, que alegria, que alegria, eu honrei meu diaconato, honrei. Aí Deus foi abençoando, me deram a unção do presbítero. Olha, presbitério. Eu falei: agora que eu vou dar lugar mesmo. Fiquei mais crente. Aí Deus foi abençoando, mas tudo isso porque Ele tinha promessas. E eu agarrei isso, as oportunidades que Deus me deu. Irmão, um dia eu estava vindo triste, subindo o morro. Isso aconteceu comigo. Subindo o morro triste lá. Aí vi um homem de Deus lá de cima, bordão, abençoado, pastor Jonathan. Opa, pai do senhor, Deus manda dizer o seguinte: nunca rejeita as oportunidades que Ele te dá. Virou as costas e foi embora. Falei: amém. A partir daquele dia, irmão, medo de subir em altar, essas coisas, sabe? Sumiu tudo. Temor continua. Tremo na base, troco palavras. Chega em casa a mulher: nossa, falou que ele falou errado. Na próxima eu falo certo. Então. É assim. Mulher de obreiro. E Deus foi dando uma oportunidade. E aí a gente foi agarrando essa oportunidade, irmão. Toda oportunidade que vem na sua mão de Deus, não deixa passar, não, agarra ela. Porque naquela oportunidade Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E aí Deus foi nos honrando, abençoando. Mas veja bem, o versículo de número 13 é um versículo que deixa para a nossa meditação, e nós vamos finalizar agora. Versículo 13, capítulo 25: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos qual a hora, qual o dia, qual é o momento.
se é de tarde, se é de noite, se a gente vai estar dormindo, ou se a gente vai estar na fábrica. Eu queria estar na fábrica. Quem dera se tivesse para trabalhar na fábrica, sumir. As motos passavam tudo assim, cadê o não é? Ô pastor, mexendo no carro lá, o óleo vazou tudo e o pastor sumindo. Está acontecendo? Foi o arrebatamento da igreja, irmão. Fique de pé, por favor. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. Só que eu, com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho deixando para você, quero deixar para você essa meditação. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque Ele vai vir. Isso é uma verdade. Ele virá. Mas vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida? Vamos colocar a nossa vida mais no altar de Deus? Sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente se acostuma com tudo, né? Não oro mais e acostumei com aquilo. Se você tem uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra, só vive de internet, coisa de, né? Isso não sustenta o crente, irmão. Isso não sustenta o crente. Faz um teste, fica um ano comendo miojo, você vê o que acontece com você. Um ano, só comendo miojo, se não enjoar, troca o miojo, pega de camarão, depois pega de carne, depois pega. Só comendo miojo, não tem sustentação nenhuma. O nome já diz, instantâneo. Comeu, é instantâneo, a fome volta. Né? É instantâneo. E daqui a um ano você me diz como é que está a sua saúde. Né? Assim é a vida espiritual do crente. O crente não pode viver de miojo, irmão. Comida enlatada, comida que esquenta no micro-ondas rapidinho, com uma linda. Pensa que está tudo bem. Não. O crente tem que viver da palavra. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. O homem vive da palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos deixa forte, que nos dá vigor, que tira toda. Quando a pessoa está com sangue fraquinho, como é que fala a palavra? Anemia, obrigado. Anêmico, a crente anêmico, irmão, misericórdia. Eu estou fraco, irmão. Vira aqueles crentes 6 horas, não tem aquele crente 6 horas? Olha, irmão, 6 horas por mim. 6 horas por mim, olha. Mas você tem que ir para oração também. Você pode observar, irmão. Eu sei que nós temos uma vida corrida, uma loucura. Japão é uma loucura, irmão. Japão é uma loucura, coisa de louco. Japão é por louco. Então você é louco. Mas veja bem, não tem tempo para nada. É fábrica, é churrasquinho, né? E assim vai. É corrido mesmo. Só que eu fiz um compromisso com Deus de servir a Ele, de ser fiel a Ele. Então, onde é que eu encontro Deus? Eu encontro Deus na palavra. Eu encontro Deus na oração. A sua sustentação, irmão, é a palavra de Deus. A minha sustentação é a palavra de Deus. A nossa sustentação é a palavra de Deus. Vamos voltar a orar. Vamos voltar mais. Irmão, que seja 5 minutos da sua vida. Não importa o que fulano diz, o que o profeta lá da Cochinchina, lá do Instagram diz, né? Hoje está uma praga, negócio de profeta do Pix. É só o Brasil mesmo, né, irmão? O Brasil tem que ser estudado, não é pela NASA não, é pelo céu mesmo. O negócio é terrível. É o tal de entregar a vassoura ungida. Eu vou varrer a sua casa, irmão. Você tem que varrer a sua vida, irmão. É sabonete ungido, é tanto. O cara trouxe terra de Israel, terra de Israel ungida.
do céu, irmão, se o mundo não tem conhecimento da palavra, quando não tem conhecimento, cai nessas palhaçadas mesmo. Infelizmente. Existem pessoas sinceras com Deus? Existe. Existem pessoas que têm um dom de entregar, existe. Mas ficar trocando aquilo por de graça dá, de graça receber, de graça dai. Se eu receber de graça, eu vou cobrar para aquilo que nem meu é. Só Deus na minha vida, só Deus. Ora, Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento da tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos confronta. Essa é a verdade. A tua palavra nos confronta, e tem que nos confrontar mesmo. Eu preciso ser confrontado pela tua palavra, Senhor. Nós precisamos ser confrontados pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos acordar, ó Deus, e compreender que é o Senhor que nos dá vida. Ó Deus, é o Senhor, ó Pai, pela sua misericórdia que nos faz levantar, nos faz acordar, ir para os nossos trabalhos, nossos deveres domésticos, ó Deus, em nome de Jesus, mas para que nós possamos ter uma vida, ó Deus amado, fortificada no Senhor, precisamos voltar a ter um relacionamento como noiva, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, renova, meu Pai querido, esse relacionamento em nossas vidas. Se porventura há alguém em nosso meio que perdeu a sensibilidade do Espírito, nós oramos, Senhor, e eu quero, Pai querido, aleluia, declarar uma palavra profética sobre a vida dos teus filhos, ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, que a sensibilidade possa retornar, ó Pai querido, para a vida de cada um nessa noite, e que possamos, ó Deus, estar atento à voz do teu Espírito, quando a tua palavra nos confrontar, nós possamos nos ajoelhar, nos prostrar diante de ti, e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque teu servo ouve. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada filho teu nessa noite, cada filha tua nessa noite, ó Pai, de uma forma poderosa e extraordinária. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a cada irmão, em nome do Senhor.